Olá, eu sou a Vanted, de volta com o Basicão Anunnaki. E na aula de hoje nós vamos abordar um dos assuntos das várias palestras que eu já fiz sobre o tema e que eu resolvi trazer agora para o módulo Basicão Anunnaki. De uma forma mais direta, abordando totalmente esse assunto que vai esclarecer bastante sobre as origens da humanidade e nos fazer pensar sobre o mito da criação como nós conhecemos através das religiões. Ok? Vamos lá? O mito da criação. Muitos de nós fomos criados em ambientes religiosos que provém do ramo abraâmico, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Poucas foram criados em lares umbandistas, budistas, entre outras opções, né, de religião ou de filosofia. Então, a maior parte de nós realmente provém desse tipo de criação, onde a base é mais sólida sobre as origens da humanidade vem do ramo abraâmico, onde nós conhecemos a história da criação do homem como tendo sido moldado a partir do barro. Deus criou o homem moldando a partir da argila numa criatura semelhante a ele, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. E apesar da beleza alegórica que trazem todos esses textos antigos, a gente olha para isso com aquela sensação de que não passa de um mito, né? Não passa de uma história bonita, poética, porém fora da realidade. Em contrapartida, a maior parte de nós também aprendeu nas escolas sobre a teoria de evolução do Darwin, onde ele apresenta de uma forma mais lógica que a gente acabou aderindo, que o homem veio do macaco, né, por assim dizer, que o homem evoluiu de um ser simiesco, mais primitivo, até chegar no nosso design atual. E a teoria da evolução, ela faz muito sentido, mas só até um certo ponto, né? A gente vê aqui um gráfico bem definido, até onde o Darwin foi, pondo uma sequência de evolução de seres bem simiescos para algo mais parecido com o que nós viríamos a nos tornar no futuro. Nesse caso, o Homo erectus, que já andava pela Terra há 4 milhões de anos. Mas tem algo que não se encaixa nessa história também. Tem o tal duelo perdido, porque ninguém explica o salto que a humanidade deu, passando do estágio primitivo do Homo erectus para o Neandertal, sem deixar vestígios de ossadas entre um e outro, e depois do Neandertal para o Cro-Magnon, também sem deixar vestígios de ossadas entre uma espécie e outra. Isso é uma baita pulga na orelha, é o tal duelo perdido que a ciência não consegue explicar, né? Volta e meia aparecem candidatos ao elo perdido, mas é sempre derrubada a ideia, porque não se encaixa de forma alguma, né? Nessa questão. Depois nós temos o salto do Cro-Magnon para o homem moderno, e aí sim nós já temos ossadas intermediárias entre um e outro. Aqui tudo bem, dá para explicar, não tem elo perdido. Mas daqui, do Cro-Magnon para trás, é uma bagunça e ninguém consegue realmente explicar o que aconteceu. Por quê?
Se a evolução tivesse acontecido de uma forma natural, como prevê a teoria da evolução de Darwin, por seleção natural, ela teria acontecido de forma gradativa e muito demorada. Ou seja, nós não estaríamos nesse estágio aqui do homem moderno. Nós estaríamos lá atrás ainda, na fase Homo erectus, certo? Porque o homem moderno deveria surgir há pelo menos uns 8 milhões de anos lá na frente, né? E não agora. O Homo sapiens neanderthalensis, deveria surgir há 4 milhões de anos lá na frente, 8 milhões de anos lá na frente. A gente não precisa nem ir para o estágio do homem moderno. Só o homem de Neandertal mesmo já demoraria muito tempo para aparecer num processo de evolução natural, certo? Os cientistas também acusam uma mudança súbita no DNA humano justamente na fase em que aparece o homem de Neandertal. Né? Não foi só uma questão de ossadas intermediárias, o DNA mudou. Né? O salto foi gigantesco. Então, de repente, nós passamos de seres extremamente primitivos, que colhia frutos das árvores, matava bicho a pau, bebia água em poça de chuva, andava peludão, e nós passamos desse estágio aí extremamente primitivo para construtores de cidades, professores, filósofos, artistas, soldados, reis, sacerdotes. E como que isso aconteceu assim, tão subitamente, há 6 mil anos atrás, quando surgiu a civilização? Como que isso aconteceu se há pouquíssimo tempo atrás nós éramos ainda seres simiescos? Foi um salto muito gigante e que a ciência não consegue explicar. Mas os sumérios diziam que tudo de belo que nós sabemos e que nós fazemos foram os deuses que nos ensinaram. Né? E por volta de 1840, foi descoberto na bíblica cidade de Nínive muitas e muitas coisas interessantes. Templos, palácios, joias, estátuas, e uma biblioteca que era a biblioteca do rei Assurbanipal II. E dentro dessa biblioteca real estava contido, no mínimo, 25 mil tabuletas de argila, todas com escrito cuneiformes, acadianos, etc. E alguns poucos, bem poucos, em original sumério. Essas tabuletas, a maior parte espalhadas por museus do mundo inteiro, essas aqui em especial estão no Museu Britânico de Londres, né? Super bem acondicionadas, muito bem guardadas, muito bem preservadas. Dentre essas tabuletas tem uma muito interessante que intrigou muitos estudiosos, né? Que é essa lista proto-dinástica 1 dos reis sumérios, que já começa com a frase: quando a realeza desceu do céu, Alulim governou em Eridu por 8 chars. Alulim é o famoso Alalu. Né? É o primeiro nome dessa lista. E aqui mostra que ele governou 8 chars, ou seja, 30 mil anos, de 454 mil anos atrás até o ano 388.800 antes do dilúvio. Ou seja, já faz, pelas tabuletas sumérias, quase 500 mil anos que os Anunnaki desceram aqui no planeta Terra. E essa lista é tão interessante nesses números astronômicos, né? Onde uma pessoa governa um lugar por 30 mil anos,
que fez com que os estudiosos realmente achassem, colocassem, catalogassem tudo isso como mitologia. Porque, afinal de contas, ninguém vive 30 mil anos, ninguém vive 1000 anos, quanto menos 30 mil anos. Né? E essa lista termina com o Sin-Zudu, ou Ziusudra, que é um Noé sumério, que governou 36 mil anos até o dilúvio. E essa é a lista mitológica. Depois, nos outros lados dessa pedra aqui, desse tijolão, vêm os reis pós-dilúvio. E aí o tempo de vida também começa a diminuir. Isso é um dos mistérios, né, da humanidade. Por que o tempo começou a diminuir. E tudo isso teria sido tratado como mitologia até hoje, se não fosse Zecharia Sitchin, que apareceu em 1978 com o livro 12º Planeta, onde ele apresentou uma teoria completa sobre as origens da humanidade, sobre os Anunnaki e sobre o planeta Nibiru. E é um livro que ele publicou após mais de 30 anos de pesquisa. Não foi uma pesquisa feita em 6 meses, não foi rapidinho. Foi uma coisa que ele dedicou a vida a isso. E o Sitchin propõe que esses deuses da antiguidade são, na verdade, extraterrestres vindos de um planeta que faz parte do nosso sistema solar e que foram eles que criaram a humanidade, construíram as pirâmides e deixaram esses vestígios e esses mistérios todos para a gente resolver agora. E o planeta deles, de origem, Sitchin apresenta como sendo Nibiru, tá? Que aparece no texto Enuma Elish como Nibir, que significa travessia. Tudo isso vai ser explicado aula por aula, certo? Tudo isso relatado aqui nas 7 tábuas da criação, que conta desde o princípio, que parece muito com aquele início do Gênesis bíblico, né? No começo era a escuridão e depois foi criada a luz e depois a terra estava vazia, sem forma, etc. Tudo isso é relatado nessa primeira tabuleta aqui, tem só algumas linhas, mas é o que dá início ao texto. E no Elish quer dizer quando nas alturas. Então, essas primeiras linhas do texto dão nome a essas tabuletas. E nós temos também, no 6º dia de criação, se eu não me engano, que é a 6ª tabuleta, a criação do homem. Aqui, então, de uma forma assim, um tanto resumida, tão alegórico quanto a Bíblia, tá? Mas ainda mais detalhado do que a Bíblia. Mas nós vamos ver essa história muito melhor contada no Atrahasis, que também trata da mesma história e conta das origens da humanidade. Mas aqui a gente já tem uma ideia onde aparece a criação do homem através da engenharia genética, conduzida por Enki e por Ninhursag e por Ningishzida, que o Sitchin sugere que seja o filho do Enki e que o ajudou nas experiências genéticas. Isso aqui é um selo cilíndrico, é a cópia, né? Como se diz, um negativo de um selo cilíndrico, onde mostra essa imagem aqui da equipe realmente, claramente manuseando tubos de ensaio, né? Criando algo, e aqui nas mãos da Ninhursag, o Adamo, que seria o trabalhador primitivo. E o ser que foi escolhido para a experiência, Sitchin aponta como sendo o Homo erectus, exatamente aquele ser naquele estágio de evolução que o Darwin propõe, né? E é até onde ele chega muito bem. Parece que tudo aconteceu num processo evolutivo assim calmo e tranquilo por milhões de anos até chegar nessa forma aqui do Homo erectus. E foi esse ser que estava aqui na África e que Enki escolheu, achou adequado
para fazer a experiência genética que traria o trabalhador primitivo, o Neandertal. Então, passa-se com a engenharia genética, dá-se aquele salto que a ciência não explica e passa de um ser extremamente primitivo para algo muito mais evoluído, ainda rústico, ainda mais grotesco, mas com a inteligência adequada para obedecer aos comandos, para entender o que estava acontecendo e obedecer, sem questionar. Não havia questionamento na cabeça do Neandertal, né? Eles faziam aquilo que eles achavam que foram criados para aquilo. Eles tinham essa consciência. Essa era a consciência deles. Que aqueles deuses lá, aqueles Anunnaki, aqueles seres grandes lá, tinham criado eles para essa função, para trabalhar para eles. E entre esses deuses, nós temos um Enlil, que é o Senhor do Comando, que é o líder da missão Terra e que foi contra a experiência genética desde o início. O Enlil não queria saber de criaturas feitas em laboratório. Ele foi contra essa decisão desde o início. Isso aparece meio que de forma implícita nos textos mesopotâmicos, e o Sitchin deixa isso mais claro na obra dele, né? No livro Perdido de Enki, a gente consegue ver essa história e entender bem o contexto de cada um. Foi o Enlil que expulsou esse casal Neandertal, Adamo e Tiamat, o Adão e Eva, do Gênesis 2, porque, bem, entre uma das coisas que aconteceu, a experiência genética deu certo, mas as criaturas vieram com um defeitinho de fábrica. Elas não conseguiam se reproduzir sozinhas. Então, foi necessária uma outra intervenção genética, e isso aparece na Bíblia como o sono de Adão, né? Que Deus vai lá, pôs o sono de Adão, retirou a costela, e eles põem isso como sendo feito para a criação de Eva. Isso é muito resumido no Gênesis bíblico, mas nos textos mesopotâmicos fica um pouco mais claro. E aparece como sendo uma outra intervenção que dava a eles o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento. E, biblicamente falando, a palavra conhecer, conhecimento, tem muito a ver com a relação sexual entre o casal. O marido conheceu sua esposa, né? Teve relações com ela, tiveram filhos. Então, foi esse fruto do conhecimento que esse casal recebeu através de uma nova intervenção genética e que o Enlil não gostou, nadinha. Ele questionou: além da árvore do conhecimento, vocês também deram da árvore da vida? Que, analogicamente falando, dentro do conhecimento que a gente tem, dos estudos do Zeharia Sitchin, a árvore da vida nada mais é do que a vida longa que os Anunnaki tinham, né? Nada mais é do que isso. Não tem nenhuma outra situação esotérica, mística, incompreensível atrás disso. É só e simplesmente isso. A vida longa dos Anunnaki. Assim como a árvore do conhecimento era a habilidade, a condição física de se auto-reproduzir sem a necessidade de clonagem. E isso deixou o Enlil louco, porque além dele não ter querido desde o início que isso acontecesse, que essas criaturas fossem criadas em laboratório, ele também não gostou nadinha da turma se multiplicando adoidado na Terra e ficando em maior número que os Anunnaki. Ele achava que isso, em algum momento, no futuro, representaria um perigo fatal para os Anunnaki. E no decorrer da história a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu, né? E aí nós temos em contrapartida o Enki, que longe de ser a pessoa racional e prática que o Enlil era,
Na verdade, o Encke era um quebrador de regras, né? Ele era um cientista e ele não estava muito preocupado com a ética toda da coisa. Ele queria ver o experimento dele dar certo. E o Encke, que significa Senhor da Terra, é o líder da engenharia genética que traria o Homo sapiens à superfície do planeta. O Encke percebeu que com o tempo e com as constantes relações consanguíneas entre os clones daquele primeiro casal, eles estavam ali se relacionando consanguineamente o tempo todo, incessantemente se reproduzindo, eles estavam regredindo, estavam se deformando daquele formato original que foi conseguido em laboratório. Então ele percebeu que o experimento dele estava indo para trás, né? Não havia uma evolução, estagnou e começou a ir para trás, começou a degenerar por causa dessas relações consanguíneas o tempo todo. O que o Encke fez? O Encke pegou duas neandertais, duas moças neandertais, e copulou com elas, teve filho com elas. E conseguiu, a partir daí, desse experimento natural, né, não feito em laboratório, mas natural, embaixo de uma árvore, ele conseguiu alcançar outro salto evolutivo para essa espécie criada em laboratório. Do Neandertal, o próximo espécime a aparecer foi o Cro-Magnon, ou o Homo sapiens sapiens, que é esse ser já bem adiantado na evolução, um pouco mais rústico do que nós somos agora, mas muito próximos do que nós somos agora, né? Esse é o Adão e Eva a partir do capítulo 4, que eu sempre menciono, tá bom? Esse é o Homo sapiens sapiens, é o casal Adapa e Tite, que são os pais de Caim e Abael. O que é mais interessante nessa história, isso aqui eu vou mostrar em tela cheia para vocês lerem direito. Olha só que interessante. Estudos genéticos que fizeram análise do DNA fóssil de mulheres neandertais e do DNA mitocondrial, que é um DNA passado exclusivamente da mãe para os filhos de ambos os sexos, esses cientistas concluíram que nós, os homens modernos, compartilhamos de 2,5% a 4% do DNA com os neandertais. Então, nós trazemos, não todo mundo, mas uma boa parte da gente traz uma pequena porcentagem do DNA dos neandertais, certo? Agora, eles fazendo a análise a partir do cromossomo Y, esses pesquisadores observaram que aparentemente o DNA deles não foi passado para os humanos modernos. Olha só que interessante, ou seja, nós recebemos, não todo mundo, mas nós, os homens modernos, recebemos uma pequena porcentagem do DNA mitocondrial dos neandertais. Mas não temos nada do DNA do material genético masculino, ou seja, o Y dos neandertais. O que para mim faz sentido. E o que para Sitchin fez sentido. É por isso que ele concluiu que o pai desses Cro-Magnon era um Anunnaki, né? E não um Neandertal. E isso está contado também no livro Perdido de Encke. E se a gente for ver de uma forma muito cômica, e por que o Encke guardou segredo, né, desse experimento natural que ele fez,
É porque o que ele fez na época seria parecido com mais ou menos essa cena aqui do filme Planeta dos Macacos, onde o astronauta, vivido pelo Charlton Heston, dá um beijo na macaca que era apaixonada por ele, né? A cientista macaca. Os papéis invertidos aqui, muito interessante. Mas seria mais ou menos isso que aconteceu, só que vocês imaginem um Anunnaki e uma Neandertal. Tá? A comparação, a equivalência é mais ou menos isso. Não à toa, o Enlil não via isso com bons olhos, né? Não à toa, porque a diferença é muito grande. Né? Agora você imagine um Anunnaki e um Neandertal, para daí, desse experimento natural, surgir o Cro-Magnon. Enfim, nessa época dos Cro-Magnon, os Nephilim estavam sobre a terra, naqueles dias e depois também, quando os filhos dos deuses viviam com as filhas de Adão e elas lhe deram filhos. Eles eram os poderosos filhos da eternidade, o povo do Shem. Quem que era esses Nefilim? Os Igig, de Marte, que estavam na base de Marte, né? Os tais vigilantes do livro de Enoque. Enfim, aqueles que veem e observam os textos mesopotâmicos, os Igig, os subordinados de Marduk. Marduk resolveu se casar com uma terrestre e os Nefilim seguiram a onda, seguiram a ideia do Marduk, né? Seguiram o exemplo do mestre e também fizeram filhos. E esses Nefilim eram os poderosos filhos da eternidade, o povo do Shem, que para os Sitchin não significa apenas nome ou homens de renome, como estava traduzido na Bíblia até pouco tempo atrás, mas Shem, uma palavra hebraica que vem do acadiano, Sham, que vem do sumério Shumu, que é a junção de duas palavras. Shu, aquilo, Mu, que serve para ir longe, né? Shumu. Então, foguete, o pessoal, o povo do foguete. Os filhos da eternidade, os Nefilim, era o povo do Shem, o povo das naves espaciais, certo? Vamos lá. E as mulheres com quem esses Nefilim ficaram foram exatamente essas mulheres Cro-Magnon, nessa fase de estágio de evolução, certo? E em que também teve um casinho com uma dessas Cro-Magnon, que era esposa do Lameque e que foi a mãe do Noé, o herói do dilúvio, né? Como Lameque desconfiava, o filho dele não se parecia com ele, mas com os anjos do céu, Enki sempre aprontando as dele, né? Mas foi a partir desse cruzamento de Enki com a Cro-Magnon, esposa de Lameque, e dos Nefilim com as mulheres nesse estágio de evolução Cro-Magnon, que surgiu o homem moderno, certo? Então surge Noé e logo depois acontece o dilúvio, que foi um desastre natural e não um castigo divino, e que aconteceu no final da glaciação Worm. Começou há 150 mil anos e terminou coisa de 13 mil anos atrás, com o degelo da Antártida. Veio tudo abaixo e inundou tudo. Isso pode voltar a acontecer novamente. Ou não. Vamos ver o que acontece. Bem, depois de tudo isso, os Anunnaki tiveram que construir tudo novamente. Tudo que estava embaixo da água, eles reconstruíram novamente. E aí surgem todas as civilizações que nós estudamos nos livros de história. E hoje, muito presente, a civilização suméria, né?
Antes a gente só tinha acesso à história dos fenícios, né? Era o máximo que a gente sabia. E hoje a gente já começa a ouvir falar dos sumérios, e isso é muito interessante. Então vieram todas as civilizações e após o dilúvio, os Anunnaki começaram a preparar a civilização terrestre para um dia herdar a Terra. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Fiquem bem.